Dia de queda na Bolsa de Valores, mas não fique preocupado, porque essa queda aqui não decorre de nada muito específico da economia brasileira. Ainda no ano, a Bolsa acumula alta, inclusive em dólares, porque você tem alta da Bolsa de Valores e queda do dólar. E a queda de hoje está muito ligada ao cenário de inflação nos Estados Unidos, que veio acima do esperado, e também internamente. A nossa inflação está elevada. E a gente segue com um cenário de inflação de custos, inflação de oferta, algo que é complicado, porque a taxa de juro ela consegue conter com a máxima precisão possível a inflação de demanda, que é essa inflação no consumo. Quando você aumenta a taxa de juro, você desacelera o consumo, porque agora o acesso ao crédito está mais difícil, o crédito ficou mais caro. Por conta disso, você tem uma redução na inflação de demanda, mas a inflação de oferta e de custo decorre de alta no preço das commodities, um câmbio mais elevado, essa tarifação do Trump contribui para isso, e esse tipo de inflação a gente não consegue conter com eficácia via taxa de juros. E aí tem outro problema. Nosso mercado é muito afetado pelos dados macroeconômicos dos Estados Unidos. Então existe uma certa correlação da nossa bolsa e da nossa economia com os Estados Unidos. Por isso, por mais que você entenda o seguinte, nossa, a bolsa americana está cara, não vou ter exposição. Mas, se a bolsa americana corrigir, é provável que a nossa bolsa corrija conjuntamente. Claro que não há relação de causalidade, não necessariamente isso vai acontecer, mas é provável que irá acontecer, como acontece no diário. É evidente também que a correlação ela não atinge períodos longos, janelas temporais grandes, mas no curto prazo ou até no médio isso pode acontecer. Então esteja ciente disso, de que a bolsa americana está cara, ela vai acabar caindo e aí você vai supor que a bolsa brasileira não vai cair porque ela é mais barata. Não é bem assim. O Galípolo, atual presidente do Banco Central, está olhando um pouquinho aí com um viés mais de melhora da economia brasileira, mas já disse claramente que a próxima reunião do Copom vai ser mais 1% ao ano de taxa de juros. A gente vai chegar na taxa Selic de curto prazo a 14,25% ao ano. O mercado já espera 15%. Diante dessa preocupação com o juro, o Lula vem se pronunciando, dizendo que é preciso dar tempo, ter paciência com o novo presidente do Banco Central. E nesse cenário, quando a gente olha para o índice preço-lucro, em inglês é Pricing Earns, quando a gente olha para as principais nações do planeta, Estados Unidos, 26 vezes lucro, Índia, será que nós não temos uma bolha especulativa na Índia? Austrália, aqui mais para baixo a gente tem China a quase 10 vezes lucro e Brasil abaixo da China inclusive. Só para você ter uma ideia, a Argentina negocia 16, 17 vezes lucro, aqui no mesmo patamar de países desenvolvidos na Europa. Temos ainda o Carrefour estudando fechar o capital da empresa no Brasil. O que seria essa questão do fechamento de capital? O processo de você tornar a sua ação negociável na Bolsa de Valores se chama abertura de capital. O fechamento é a operação inversa. Na prática, o que acontece? Basicamente, a empresa ela faz uma chamada pública, uma oferta pública, chamando os investidores para a venda das ações, para promover o fechamento, e oferece-se um preço que se considera justo, segundo uma avaliação. E o Carrefour ofereceu um preço acima do mercado, por isso que as ações estão subindo, inclusive. E por que geralmente a empresa fecha capital? É que existem custos para você manter uma empresa negociada na Bolsa de Valores. Tem o departamento de relação com investidores, tem publicações, tem questões regulatórias, tem um custo. O que a empresa olha? Esse custo está compensando? Está valendo a pena? Quando a empresa entende que o fechamento de capital é mais rentável, ela fecha. Simples assim, aconteceu com a Cielo recentemente. É assim que funciona. Então a empresa não necessariamente vai ficar a vida inteira dela na Bolsa de Valores. É assim que funciona. Temos ainda essa matéria, fundos imobiliários querem virar REITs, que são, entre aspas, os fundos imobiliários dos Estados Unidos. Na verdade, são empresas do setor imobiliário. Na verdade, aqui, a headline, a chamada, é só um pouquinho chamativa mesmo, porque, na verdade, só se está dizendo que houve uma dobra. Dobrou-se o número de investidores não residentes, ou investidor estrangeiro, no mercado de fundos imobiliários, que é um mercado ainda dominado pela pessoa física. E a especulação que se há é a seguinte: um mercado dominado por pessoa física é um mercado com baixa liquidez e também ineficiência
na precificação dos ativos, gerando um descolamento entre os ativos reais, os imóveis principalmente, e as cotas negociadas na Bolsa de Valores. É isso que se discute hoje, mas detalhe, eu fui um dos únicos a dizer isso aqui no YouTube, que não existe essa necessidade de correspondência entre o preço, a cota, e efetivamente o valor de avaliação dos imóveis, dos ativos reais. O ativo financeiro é descolado, então cuidado com discursos falaciosos. É importante ressaltar isso aqui. Sendo que eu também sou um dos poucos, na verdade o único, a sustentar o seguinte: tenha um portfólio com ativos efetivamente descorrelacionados. Promova uma adequada diversificação. Não essa diversificação que ficam falando por aí. E aí você fica completamente desnorteado. Eu explico com mais detalhes a respeito desse assunto numa super aula que eu chamei de Os Segredos Bilionários, que eu vou deixar aqui o link na descrição e no primeiro comentário fixado, e por menos de R$2 por dia você adquire essa super aula. Corre lá. E antes de tratar aqui do último tema, que é o Bradesco, falando do Bradesco, aqui a gente tem as datas exatas onde eu garanto dividendo, data com e data de pagamento. Essa agenda de dividendos, hoje, talvez seja a melhor que existe no mercado aqui do Investidor 10, porque hoje você consolida num lugar só fundos imobiliários. Se eu clicar aqui, eu tenho a agenda completa de fundos imobiliários e os valores aqui do lado, e stocks, que são as ações americanas, olha só que interessante, BDRs, eu também tenho, ETFs internacionais, que aí você tem que analisar caso a caso, porque o ETF internacional, ele, se for da Irlanda, não vai pagar dividendo, se for americano vai pagar. Temos os REITs ainda, que esses aqui a gente tem toda a listagem. Aqui em ações de novo, olha só. Então você consegue se planejar muito bem quanto ao fluxo de renda da sua carteira. Ah, eu preciso de dinheiro em tal mês. Claro que isso não é o único critério, mas isso aqui é interessante. Aqui na agenda você vê, Unifique, eu vou receber aqui um dinheiro no dia 14. Do Bradesco, no dia 5. Da Isa Energia, 21/2. Ajuda no planejamento. Gostei dessa agenda aqui no Investidor 10. E falando aqui do Bradesco, chegou a desabar mais de 4% hoje, praticamente devolvendo todos os ganhos que acumulara no ano de 2025. Agora está se recuperando um pouquinho, e o que acontece é o seguinte: diante desse temor da inflação nos Estados Unidos, no mundo e no Brasil, o mercado fica pessimista no curto prazo. Inflação é um problema. Inflação afeta as famílias, afeta a capacidade de adimplência das obrigações pelas famílias. E aí o mercado precifica, principalmente nos bancos, maior inadimplência. Mas em relação ao Bradesco, especialmente, tivemos uma recomendação aqui do Goldman Sachs, recomendando venda do Bradesco e compra do Santander. E aí eu te pergunto, vamos dar uma olhada aqui o que está acontecendo agora com o Santander. Só caindo 0,27 num dia de queda da bolsa, que caiu mais de 1%. Bradesco caindo quase 4%. Eu te pergunto, isso faz sentido? Quais são os fundamentos do Goldman Sachs? Quase nada. Só falando aqui que Bradesco vai levar muito tempo para recuperar o seu lucro. Por mais que a cotação esteja próxima às mínimas históricas, isso aqui não é suficiente para comprar. Estranho, estranho. Quando a gente olha aqui para o último resultado trimestral do Bradesco, teve um lucro bom, um lucro interessante, entregou um ROI de quase 13%. Teve uma melhora. O ROI chegou a 8%, batendo agora 12 para 13%. Então você vai vender a ação? Segundo o critério do Benjamin Graham, a ação está com um upside de 127%, mais de 100% de margem de segurança, que é o que o Benjamin Graham buscava. Empresa da velha economia, então o preço justo do Graham funciona, está aqui no Investidor 10 também. Gráfico de cotação e lucro apresentando distorção, lucro melhorando, assim como a rentabilidade, e a cotação segue caindo. Santander negociando a quase 8 vezes lucro e Bradesco abaixo de 7. PVP 0,67 contra 0,83, e a qualidade dos dois bancos é similar. Eu não vejo uma grande vantagem em Santander com relação a Bradesco. Por isso, prefiro mais barato entre esses dois. Até mesmo em termos de dividend yield hoje, Santander está com dividend yield inferior ao do Bradesco. E o Bradesco paga ali um proventinho mensal, ajuda no fluxo de renda. Preço justo do Graham com 85% de upside, não é o mesmo upside ali do Bradesco. E o Bradesco, quando a gente muda aqui para a cotação padrão, você tem a cotação ajustada pelos dividendos e bonificações
vou pela cotação padrão, a gente vê o seguinte, que está muito próxima aqui a ação das mínimas de março de 2016. A mínima mesmo foi ali na casa dos 9, mas é razoável você supor que o Bradesco vai voltar no tempo, ignorar a inflação e tudo mais. Para o mesmo momento da crise da Dilma, pode acontecer, ninguém tem bola de cristal, mas já começou a ficar esquisito, começou a aparecer um exagero aqui do mercado. A empresa melhorando e simplesmente a cotação desabando. Eu não sei qual a sua visão, deixa aqui embaixo, mas eu particularmente vejo que começou a haver um exagero. E claro que nem sempre é fácil você montar a sua própria carteira, acompanhá-la. Talvez você precise de um consultor de investimentos do seu lado. E aí eu te convido a conhecer a Lumen Consultoria de Investimentos, onde você vai ter um portfólio permanente, com segurança, com os melhores ativos para o seu caso e um acompanhamento de perto, com um relatório que é entregue a você para que você tenha um plano para nortear as suas aplicações, os seus investimentos. Para conhecer a Lumen, só clicar aqui no link da descrição e no primeiro comentário fixado. Sem compromisso, a gente vai entrar em contato contigo. E para aprender a escolher ações com apenas 3 indicadores, que são os principais, eu vou deixar um vídeo aqui em cima, é de graça, corre lá.